O tema da mensagem: não vades muito longe, ou apenas não se afaste tanto. Eu postei ontem, até foi uma foto meio estranha que eu achei para ilustrar, mas a ilustração era alguém dado as mãos com Satanás, né? Como se ele estivesse puxando, trazendo a pessoa. E tem a ver com a mensagem que a gente vai pregar nessa noite. Eu convido os irmãos a abrirem no livro de Êxodo, capítulo 8, dos versículos 20 ao 28. Êxodo, capítulo 8, do 20 ao 28. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo e nas tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames, também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e oferecemos lá sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Até aqui. Não vades muito longe. Essa foi uma fala bastante astuta, bastante ardilosa da parte de Faraó, né? Não vades muito longe, né? Por quê? Porque ele faz essa colocação ao povo hebreu. Justamente, amados, porque ele queria que esse povo permanecesse ao alcance dos seus olhos, ao alcance das suas mãos. Desde o capítulo 5, versículo 1 a 3, Moisés e Arão começam a falar com o Faraó, obedecendo a ordem de Deus, dizendo para Faraó: deixe o meu povo ir. E Faraó todas as vezes endurecia o seu coração e não deixava aquele povo ir. Se a gente ler aqui Êxodo 5, de 1 a 3, diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Além de não deixar, essa foi a primeira vez que eles chegaram diante de Faraó, pedindo para que permitisse o povo hebreu sair ali daquele momento de escravidão, sair das suas casas e ir a caminho de 3 dias, caminhada pelo deserto, para lá oferecer sacrifícios a Deus. E Faraó não permite, e a ordem é para que eles se distanciassem pelo menos 3 dias, né? Imagina 3 dias de caminhada. Então Deus começa a exercer juízos sobre o Egito, sobre todo o Egito, com exceção aquela parte da terra onde habitavam os hebreus. E aí então começam as pragas, né? A primeira praga, as águas se transformam em sangue. A segunda, rãs invade todo o Egito. E Faraó continua endurecendo o coração: não deixarei esse povo ir. Aí vem a terceira praga, piolhos no gado e nos homens. E Faraó continua firme na sua decisão: não deixarei esse povo ir.
Então chega esse momento, a quarta praga, a praga das moscas, né? Essa já era a quinta vez, somando aquela primeira, que eles chegavam diante de Faraó com a mesma palavra, pedindo para que liberassem, para que eles fossem no deserto oferecer sacrifícios. E agora, nesse momento, depois de 4 pragas, então o Faraó deixa eles ir. Olha, vocês podem ir, tudo bem, mas não vades muito longe, não se distanciem tanto. E aí então entra um confronto de Moisés e Arão com o Faraó, porque a ordem é que eles tinham que se distanciar. Eles não eram para fazer logo ali nas imediações, junto com o povo egípcio. E aí começa um embate, e aí as pragas continuam, né? A quinta praga, Deus manda peste nos animais. A sexta praga, úlceras em todos eles. A sétima praga, chuva de pedras. A oitava praga, enxames de gafanhotos. E Faraó continuava a negar, oração endurecindo. Mas agora, quando chega nesse momento da oitava praga, no Êxodo capítulo 10, de 8 a 11, então ele diz assim, acompanha comigo em Êxodo capítulo 10, de 8 a 11. Novamente Moisés e Arão chegam diante de Faraó. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do Faraó, e este lhes disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e filhas, e com os nossos rebanhos e todo o nosso gado. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. E replicou o Faraó: seja o Senhor convosco, deixe apenas as crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. E respondeu: não há de ser assim. Ide somente vós os homens e servi ao Senhor. Por isso é o que pediste. E os expulsaram da presença do Faraó. Quando chega nesse momento, na oitava praga, Faraó começa a ceder um pouco mais. Ele fala: tudo bem, quem é que vai? Não, vai todo o povo, homem, mulher, criança, jovem, velho, e todo o nosso gado, todos os nossos bens. Ele fala: deixa as crianças, vai só os homens. E novamente Moisés e Arão saem da presença deles, e vem a nona praga, né? Vem a nona praga, trevas densas que era possível apalpar com as mãos, né? Trevas tomaram conta de todo o Egito. E aí então, mais uma vez, eles se apresentam a Faraó. E agora aqui no capítulo 10 ainda, no versículo 24 ao 26, outra vez, né, depois da nona praga das trevas, né, então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, que as vossas crianças vão convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para oferecermos ao Senhor nosso Deus. Então também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até chegarmos lá. Olha só a postura firme de Moisés e de Arão diante de Faraó. Agora Faraó permitiu eles irem. Vai toda a família, vai as crianças, vai os jovens, vai os velhos, deixa só os rebanhos. E Moisés diz: nenhuma unha, nada vai ficar aqui. Nós temos que ir com tudo. Então o que nós temos de entendimento nessa mensagem, né? O que eu tenho para dizer para a igreja hoje, o que Deus falou comigo nessa mensagem, é que o mundo e Satanás, eles seguem o mesmo padrão do passado. Do mesmo jeito que Faraó agiu, Satanás está agindo hoje através do mundo. Ele está dizendo para os cristãos hoje, né, que vocês podem, mas não vão tão longe. Não sejam tão radicais assim, né? Então, amados, essa é a proposta que o diabo está fazendo, e convencendo muitos daqueles que se dizem cristãos. Lá em 1 João capítulo 5, 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus, e que o mundo jaz no maligno.
o sistema do mundo, ainda por um tempo, está Deus permitindo que Satanás governe. E isso começou lá em Gênesis 2,15, quando Deus dá ordem para Adão, que ele deveria cultivar e guardar. E logo depois, na queda, ele perde a autoridade. Esse cultivar e guardar não era algo tão simples assim. Era cultivar e guardar a terra e tudo que Deus tinha colocado debaixo da autoridade do homem. E passado tantos anos, nós vemos hoje os governos servindo a Satanás, as autoridades, debaixo desse sistema maligno que é o mundo. Não só as autoridades, mas todas as áreas hoje estão corrompidas. Os esportes, a lavagem de dinheiro que acontece no meio de tudo isso que é entretenimento, que é oferecido, tudo isso que o mundo está envolvendo, os valores invertidos do mundo, que estão tomando conta das famílias cristãs, porque das famílias daqueles que não temem a Deus, eles não têm barreira nenhuma, mas a gente vê esses valores invertidos entrando dentro das famílias que se dizem cristãs. Continua sendo a mesma proposta de Satanás. Ele está dizendo assim, você pode ir até Jesus, mas não totalmente. Fica ao alcance dos meus olhos. Você pode ser um cristão, mas não seja radical. Um cristão radical, esse discurso de ódio dos cristãos, isso vai dar cadeia. Não seja um cristão radical. Vocês já ouviram aquela frase que tem às vezes nas propagandas de bebida ou nas próprias bebidas? Beba com moderação. Satanás está dizendo, converta-se, mas com moderação. Você não precisa ir com tudo para Deus. Ele está pregando, a Bíblia está sendo mal interpretada. Procure pregadores que interpretam de acordo com a cultura atual. Essa é a proposta que ele continua fazendo. É o não vades muito longe. Não seja tão cristão desse jeito. Isso é passado. Satanás continua com essa conversa. Deus, teu Deus, Ele é amor, Ele te aceita, Ele permite você continuar como você quer. Você não precisa mudar seu comportamento. Ele vai salvar todo mundo no final, porque Ele é amor, o amor cobre multidão de pecados. Olha que se eu pregasse um pouco invertido, será que as pessoas aqui iam perceber que eu estava pregando errado? Mas essa história de que o amor cobre multidão de pecados e que no final todo mundo vai ser salvo, ela está sendo pregada a grandes igrejas, a grandes denominações. Multidão de jovens, de universitários estão abraçando essa pregação e continuando na mesma vida. Eles estão presos, amados, na corrente de Satanás. Eles só conseguem ir até onde Satanás está segurando. Exatamente como o faraó tentou fazer com aquele povo. Esse discurso de Satanás através do sistema do mundo, ele é exatamente o mesmo discurso de faraó. É a maneira que ele tem de continuar, de assegurar um povo para ele. Ele já sabe que o destino dele é o lago de fogo e enxofre. Mas o grande trabalho de Satanás e seus demônios nesse mundo é levar o máximo possível de seres humanos com eles para a condenação eterna. Eles já estão, eles não têm chance de reconciliação com Deus. Mas o grande propósito dele é pegar a criatura mais sublime que Deus criou, o ser humano, e arrastar para ele, para a perdição eterna. E como que ele faz isso? Como que ele faz isso? Hoje a gente já quase não vê tantas manifestações de possessão demoníaca. Por quê? Porque tudo se paternizou. Ele usa o sistema. Ele usa uma maneira de entrar na mente das pessoas, de convencê-las que o Evangelho não é exatamente assim, de que você não precisa se render totalmente, de que você pode levar uma vida mais ou menos meio crente, meio mundo, e que Deus deu esses prazeres do mundo que é para a gente se divertir mesmo. Essa é uma pregação fácil, amados. Convenceria milhares de pessoas lá fora, e essa igreja encheria, não caberia nesse lugar se a gente começasse com essa pregação e trazer mais um pouco de entretenimento. É a regra, é a lei fácil de encher uma igreja e torná-la próspera e rica. Mas essa não é a pregação genuína de Jesus Cristo.
O mundo diz assim: tenha uma aparência de cristão, mas, sempre tem um mas. Você pode ter uma aparência de cristão, mas não negue-se a si mesmo. É muito difícil negar-se a si mesmo. Não negue a si mesmo um pouco do que Satanás oferece. Não negue a si mesmo aquilo que ele oferece às escondidas através do mundo. Você pode ser cristão e continuar alcoólatra. Você pode ser cristão e curtir a sua pornografia sem problema nenhum. Você pode ser cristão e manter um adultério. Você pode ser cristão e continuar na fornicação, no sexo antes do casamento. Você pode ser cristão e fazer suas tatuagens pagãs representando as suas vaidades, marcando o teu corpo, enchendo de marca, que às vezes nem sabe o significado. Você pode ser cristão e continuar frequentando balada, festa do mundo, regada a bebida, regada a droga, ouvindo músicas mundanas inspiradas pelo diabo. Está cheio de cristão fazendo isso. E aí a vida não dá certo e não sabe por quê. Essa continua sendo a proposta do diabo. Vai, mas não vai muito longe. Deixa eu continuar te olhando. Fica ao meu alcance. Se eu fosse transliterar aqui algumas palavras do diabo, né? Imagina que não sou eu, mas agora é o diabo dizendo. Ele dizia assim, ó: não vá muito longe, não se distancie tanto de mim. Deixe-me ao alcance dos meus olhos e das minhas mãos, porque na hora certa eu te puxo de volta para a escravidão. Convite sutil, né? Deixe comigo um pouco do que você é. Deixe comigo um pouco do que você tem, o seu gado. Deixe comigo. Deixe que eu tome conta dos seus filhos. Ele tem um prazer tremendo em controlar e influenciar a vida das crianças, dos nossos filhos. Quantos filhos de crentes estão caminhando a passos largos para o mesmo destino que ele já tem? Que se desviaram da fé, que abraçaram o mundo, que vivem na iniquidade, que acham que o certo é errado e o errado é certo. Deixe que eu tome conta dos seus filhos. Eles vão saber que um dia você foi para um lugar e eles vão querer ir também. Meu pai fazia isso, eu posso fazer também. Minha mãe fazia isso, eu posso fazer também. Você pode ser cristão sim, seja, mas não vá muito longe. Que proposta terrível, que fala diabólica. E como essa fala tem sido propagada, amados. Nós estamos vivendo um tempo de romper com o mundo. Guarda isso que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo um tempo, é hora de romper com o mundo. Se a trombeta soasse hoje, quantos aqui teriam certeza absoluta que subiriam, que estão com as vestes limpas, que seriam arrebatados, que não ficariam para os 7 anos do governo do anticristo, e que eu acho que está muito mais próximo do que a gente imagina, muito mais perto. Os sinais estão extremamente evidentes. Eu estou revisando todo o estudo de escatologia. Eu estou dando aula de escatologia online para 3 alunos ainda que faltavam concluir lá no Rema, que agora é Instituto Bálsamo, é a última turma que está se formando. Revisando tudo aquilo, eu estou assustado quando eu pego novamente os textos bíblicos, as profecias para ler e comparando com o que está acontecendo hoje, amados. Há divulgações aí na internet, algumas são fake, mas outras são verdadeiras. Há pessoas sérias postando coisas verdadeiras. Está muito perto e a igreja continua ainda iludida que as coisas vão melhorar. Vá, tudo bem, viva a sua vida cristã do jeito que você quer, mas não vá muito longe, né? O diabo está com essa proposta. Mas Moisés disse para Faraó: de mim, daqui, desse povo, que é povo de Deus, não vai ficar nem uma unha. Eu me lembro uma vez, o presbítero Chico falando sobre esse texto, exatamente sobre essa frase, de não ficar nem uma unha. Não é para ficar nenhuma unha. Nós não podemos deixar nada que nos leve de volta para trás. Nós temos que romper com tudo aquilo que está nos prendendo ainda no velho Egito, na velha natureza. Sair debaixo dessa escravidão, desse controle mental, espiritual que Satanás tem exercido sobre muitos cristãos. Muitos cristãos. E se quisermos ser cristãos de verdade, precisamos deixar para trás o Egito. Não se volta mais para o Egito.
passou, o Egito ficou para trás na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, que nós celebramos hoje, que morreu na cruz para nos libertar da escravidão do Egito, que derramou o seu sangue precioso para nos libertar da escravidão de Satanás, do jugo pesado do diabo, que naquela cruz verteu o seu sangue em meio a tanto sofrimento por mim e por cada um de vocês. Sabe o que ele disse? Abra comigo em Mateus 16, 24 e 25. E veja se essa palavra de Jesus ainda está atualizada para os dias de hoje. Em muitas igrejas essa palavra já está desatualizada, tem que ser revista. Mas aqui na minha Bíblia diz, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Diga não para você mesmo, para as tuas vontades. Tome a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta de Jesus. O diabo diz: você pode ser cristão, vai, mas não vai tão longe, não seja radical, né? Converta-se com moderação. Mas Jesus está dizendo aqui: não tem nada de moderação, aqui é radical. É radical a proposta de Jesus, não tem meio termo, amados. Ou eu sou, ou não sou. Em cima do muro, vai seguir o diabo no lago de fogo. Então disse Jesus aos seus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Essa é a nossa parte que eu citei quando falei sobre a comunhão. Negar-se a si mesmo. Preciso negar as minhas vontades pecaminosas. Preciso negar a minha carne. Preciso negar a minha natureza ruim. Preciso combatê-la todos os dias. Não posso ceder nenhuma unha para essa natureza. No momento em que eu ceder uma unha para essa natureza, eu pequei contra Deus. Eu tenho o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o que anda ao meu lado, é o Paracleto. Ele me ajuda a vencer. Não é fácil, não. Não é fácil. Negar a si mesmo não é fácil. Negar um tempo de cochilo em troca de um tempo de oração, não é fácil. Negar um tempo de jejum, uma comida gostosa, não é fácil. Negar uma vontade, uma concupiscência dos olhos, não é fácil. Negar a explosão da boca, da ira, quando acontece uma coisa e está nervoso ou nervosa, não é fácil. Tudo isso são manifestações da nossa carne. Mas a palavra diz, ele diz, negue a si mesmo. Continue negando a si mesmo, dia após dia, e você vai ter um final maravilhoso. Você está indo pelo caminho apertado, pela porta, caminho estreito, a porta apertada, mas essa é a que vai dar no céu. Anime-se, igreja. Nós estamos em guerra, e em guerra não podemos descansar. Negue-se a si mesmo, não ceda nem um pouco. Não dá brecha para o diabo, porque ele precisa de pouco espaço para destruir. Ele fala: olha, tudo bem, então vai, mas deixa então os seus bens, né? Deixa alguma coisa sua comigo, uma coisinha só sua, deixa comigo que eu tomo conta dela. Não deixe nada para o diabo. Essa é a nossa luta diária, negar-se a si mesmo. E Jesus, ele é mais radical ainda, porque ele fala uma negação que vai até a morte. Tome a sua cruz, que é instrumento de morte. Morra todos os dias para si próprio. Essa é a proposta. Se a gente pregasse isso num apelo, né? Acho que poucas pessoas iam vir à frente. Eu vejo essas histórias, 3.000 pessoas foram à frente, choraram, 5.000 em outro lugar, lá na África, não sei o quê. Quantas dessas pessoas, se tivessem ouvido essa palavra, de fato, se tornariam cristãs? Aliás, nem eu ouvi essa palavra quando me foi proposto para ser cristão de verdade. Aí a gente vai experimentar na pele a mudança que tem que ter na vida para seguir a Cristo. Para seguir a Cristo, tem que ter mudança na vida. Não é brincadeira. E ele diz no versículo 25: porquanto, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser deixar um pouquinho para o diabo, vai perder. Quem não romper totalmente, vai perder. Porque o mundo é muito sedutor, o mundo oferece demais.
tem que romper completamente. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, esse vai achá-la, esse vai ter a salvação eterna, esse vai ter o galardão, a recompensa. Quem abrir mão das coisas desse mundo para se manter fiel lá no meio do mundo, ser fiel aqui na igreja é fácil, mas ser fiel quando a gente está lá no meio do mundo, manter a postura de cristão hoje é difícil. Você não negociar princípios de Deus não se negociam. Então, amados, nós vamos começar a experimentar da perseguição que vem sobre a igreja. Não tenha dúvida disso. Nós vamos começar a experimentar da perseguição que vem sobre toda a igreja, porque começa, a limpeza da casa começa pela igreja. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Separai-vos. Deixa o mundo com os seus prazeres temporários. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz isso lá em Filipenses 3,14. Prossiga para o alvo, prossiga para o prêmio da soberana vocação de Deus. Não olha para o que o mundo oferece. Viva a tua vida em retidão, em temor. Viva a tua vida com firmeza, com determinação. Não ceda ao diabo. Não dê espaço. Não dê brechas. Hoje é um dia especial para nós. Antes da celebração da ceia, nós temos o hábito de fazer uma confissão, de reconhecer que somos pecadores, de pedir perdão. Aliás, precisamos fazer isso todos os dias. Mas de uma maneira especial, sempre antes da celebração da ceia, a gente dá uma olhada para dentro e fala: meu Deus, quanta sujeira tem aqui, me ajuda, me perdoa, me limpa. Não cessa a tua obra do Espírito Santo na minha vida, continua a me moldar, me leva à estatura de varão verdadeiro. Nós precisamos olhar para dentro e continuar pedindo para Deus: não desista de mim, me leva, me arrasta se for preciso. O Senhor arrastou Ló de Sodoma, me arrasta se preciso for, mas não me deixe preso às coisas desse mundo. O diabo vai dizer: não vai tão longe, fica por aqui, tá bom, ó. Não precisa ser tão radical assim, não. Esquece essa palavra, não precisa ir tão longe, não. Procura outra igreja que tem uma palavra mais macia, você vai voltar mais feliz para casa. Ele vai ficar soprando isso no ouvido. Aquele lugar lá, todo mundo é feliz, todo mundo sai contente, pulando do culto, rolando. Aqui a gente sai pensando com a cabeça quente, vai dormir, põe a cabeça no travesseiro e fica pensando na palavra. Vocês acham que eu não penso? Eu durmo pensando na palavra. Meu Deus, eu preguei isso hoje, e agora, Senhor, me ajuda, me ajuda. Amados, não tem meio termo. Não dá para pregar outra coisa. Mateus 10, 28, Jesus, ele diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Temei a Deus. Não tema o mundo. Quando o mundo te afrontar, continue dizendo: não, eu sou cristão, eu penso diferente de você. Eu não aceito esse negócio. Se quiser ficar, problema seu, mas eu não aceito isso. Minha vida é diferente. Se a gente concordar, dar uma risadinha, ser complacente, nós estamos negando a Cristo. Então, amados, esse é o nosso tempo. Esse é o chamado para a igreja. E a gente só consegue quando a gente se aprofunda na comunhão com Jesus Cristo. A gente só consegue vencer a carne, o mundo e o diabo quando nós nos aprofundamos na comunhão. Se a gente se distancia, se a gente tem um relacionamento mais ou menos, a gente não vai vencer nem a carne, nem o mundo, nem o diabo, muito menos ele. Mas se a gente se entregar numa comunhão com Cristo, se você investir tempo do seu dia na presença de Jesus, em louvor, em adoração, em leitura da palavra, em reflexão, você vence, porque Ele nos fez mais que vencedores. Eu creio na palavra,
eu posso vencer a minha carne, eu posso vencer o mundo e o diabo, porque Cristo venceu por mim. Mas eu preciso alinhar a minha vida com Ele. Eu preciso entrar nesse relacionamento profundo com Ele. Só assim a gente consegue vencer. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé. Vou convidar o Ministério de Música. Que a nossa vida seja uma entrega diária. Caiu, pede perdão, levanta e continua seguindo em frente. Tem alguma coisa errada? Coloque em ordem. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías profetizou isso lá em Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque a hora que fechar o tempo da graça, vai ser igual quando a arca foi fechada. E se você prestar atenção, foi o próprio Deus que fechou a arca. Noé entrou com sua família, com os animais, e a arca foi fechada pelo lado de fora. Deus fechou. E aí não adianta mais. Quando encerrar o tempo da graça, não adianta mais. O presbítero Henrique sempre contava uma história. Ele imaginava, a hora que fechar, imagina como que ficou arranhada as madeiras da arca por lado de fora, de gente querendo entrar. Já ouviu essa, Vandão? Gilmar? O tio sempre falava isso, né, Davi? Imagina, né, como que aquela porta ficou arranhada com a unha das pessoas que queriam entrar, mas tinha fechado. O tempo da graça é a mesma coisa, tá perto. Aguenta mais um pouco, igreja, santifica, porque vai fechar, e a hora que fechar, aí é 7 anos com o anticristo governando essa terra. Eu creio ainda no arrebatamento antes da grande tribulação, mas se essa linha que eu sigo estiver errada, a gente passa também pela tribulação com Cristo. A igreja primitiva passou, mas eu continuo crendo que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Aliás, a gente vai começar no primeiro domingo de agosto um ciclo de aulas sobre escatologia, revisada, né? Atualizada um pouco as profecias, para vocês verem como estão se cumprindo. E a gente vai começar no primeiro domingo de agosto, se Deus nos permitir, se o arrebatamento não for antes, né? Mas eu convido a igreja a participar, né, da escola bíblica. Vai ser umas aulas muito interessantes para a gente ter aí um tempo de aprendizado. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Por mais dura que ela seja, ela é vida. Por mais que a tua palavra nos prense numa parede, ela é vida. Por mais que a tua palavra pese na nossa consciência, ela continua sendo vida. E nós precisamos da palavra da vida. Precisamos de ti, Senhor. Ajuda-nos nesses tempos difíceis, nesses dias maus. Sustenta e fortalece a tua igreja com a tua destra fiel. Não deixa ninguém ficar para trás, Senhor. Insiste nesses corações que estão vacilantes. Ah, Deus, traz de volta os que se afastaram, Senhor. Incomoda os corações. Ah, Deus, alcança esses corações que um dia caminharam conosco, mas hoje estão perambulando pelo mundo. Pessoas que amamos ainda há tempo, Deus. Estende a tua misericórdia. Usa as nossas vidas. E ao mesmo tempo nos sustenta para que não venhamos a cair, Senhor. Não fique nada para trás. Não fique nenhuma unha para trás. Que as brechas sejam fechadas na nossa vida. Enche o nosso coração de profundo temor a Ti, ó Deus. Tem sido a minha oração pela minha vida, pela minha família, pelos meus filhos. Tem sido a minha oração por essa igreja, pelos meus irmãos, a minha intercessão, para que o Senhor incomode mesmo e leve a santificação, leve ao caminho da vida, leva a igreja Maraim pela estrada apertada, pela porta estreita, nem que a gente vá ralando, mas que a gente passe, ó Deus, e entre por essa porta bendita dos céus. Nós já temos o passaporte, o sangue de Jesus Cristo, o selo do Espírito Santo. Então não voltemos atrás jamais.
Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesses tempos difíceis. Guarda as nossas crianças, ó Deus. Satanás tem um apreço especial por destruir as crianças, para acabar com a próxima geração, para fazer uma geração que não te conheça. Guarda as nossas crianças, os nossos jovens. Ah, Deus, guarda o remanescente até a volta de Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor guarda, porque o Senhor é fiel. E o Senhor prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Sempre haverá aqueles que se manterão fiéis até o soar da trombeta. Louvado seja o Senhor Jesus. E que a tua volta ao Senhor Jesus esteja bem próxima. Maranata. Ora vem, vem, Senhor Jesus. Resgata a tua noiva, rapta a tua noiva. Leva-nos para junto de ti. Sim, Senhor Jesus, aguardamos ansiosamente a manifestação do Senhor. Amém. Glória a Deus.